Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou a professora Ju, da JNY Crochê. Sou professora e sou embaixadora da Linhas Corrente. E hoje eu vou ensinar para você, que está aqui nessa aula, mais um passo para você aprender crochê, mesmo que seja aí saindo do zero. Hoje a gente vai ver aqui como fazer o ponto baixo. Você que está acompanhando essa série desde o início, você já fez aí junto comigo na aula anterior as correntinhas, que inclusive eu já estou aqui com um cordãozinho de correntes que vai ser necessário para a gente fazer a aula de hoje. Então, caso você não tenha assistido as aulas anteriores dessa série aqui, vale muito a pena você assistir para você seguir nessa jornada junto comigo aqui, sem ter nenhuma dificuldade, tá? Você assistir a aula de hoje já tendo conhecimento dos passos anteriores, para que tudo que você vai aprender hoje aqui possa somar com o que você já aprendeu e não chegue aí de... você não caia aqui de paraquedas, porque senão você vai ter, provavelmente você vai ter dificuldade, tá? Já é necessário aí que você saiba segurar o fio, segurar a agulha, fazer a laçada inicial, as correntinhas, que foi tudo que eu já ensinei nas aulas anteriores dessa série, para que hoje você consiga realmente aprender aqui junto comigo o ponto baixo, tá? Que é mais um ponto básico do crochê, é um ponto que a gente usa em diversas peças, tá? Que a gente faz aí no crochê, tanto crochê tradicional, quanto também crochê com amigurumi, né? Para amigurumi, que é uma outra técnica, uma outra vertente do crochê. Então, seja lá qual for a área que você vai querer atuar, vai querer trabalhar, ou desenvolver mesmo no crochê, né? Ainda que seja como terapia, é importante que você aprenda esse pontinho junto comigo hoje nessa aula aqui, tá bom? E aí, a gente vai ter então aqui o nosso cordão de correntes. Você vai fazer o cordãozinho de correntinhas no tamanho que você quiser, tá? Você pode fazer aí com 10 correntes, com 20. O ideal é que você faça aí uma quantidade que você se sinta confortável para ficar treinando, tá? Você pode fazer mais ou menos, dependendo aí de o quanto você vai querer treinar. E para fazer o ponto baixo, a gente vai começar aqui, depois de fazer a nossa base de correntes, nosso cordão de correntes, a gente vai subir mais uma correntinha. Então, além das correntes que a gente fez de base, a gente vai fazer mais uma correntinha aqui para dar a altura da carreira. Essa corrente, ela pode ficar servindo como primeiro ponto baixo ou não, tá? E aí, no caso aqui, eu vou deixar essa corrente aqui só para dar altura. Fiz aqui, então, essa correntinha, eu vou voltar na corrente anterior. E vou passar primeiro a agulha aqui por dentro dessa correntinha. A gente pode passar nessa laçadinha de trás, pode passar também aqui nessa laçadinha de cima da corrente. Geralmente a gente passa aqui porque é mais fácil. Mas a gente pode também passar nessa correntinha aqui, nessa laçada, na verdade, de trás aqui da corrente, dependendo aí do objetivo também que a gente tiver na nossa peça. E aí, vou passar aqui, que é mais fácil, tá? Para quem é iniciante. Só ajustar o foco aqui para você ver bem, ó. Passar aqui nessa laçadinha, que é mais fácil, tá? E vamos puxar aqui o fio, ficando com essas duas laçadas na nossa agulha. Aqui a gente vai puxar novamente o fio que vem do novelo e vai tirar tudo isso daqui da agulha. Esse daqui é o ponto baixo. Eu fiz aqui, então, o primeiro ponto baixo da minha carreira. Vou na correntinha seguinte e vou fazer a mesma coisa. Eu passo primeiro a agulha aqui, dentro da corrente, vou puxar o fio que vem do novelo, ficando com essas duas laçadas aqui na agulha. E aí, puxo novamente o fio aqui por dentro dessas laçadas, tirando tudo da agulha e fazendo assim, então, o ponto baixo. O ponto baixo, ele pode ser feito aqui por todo esse cordão, tá? Por todo esse cordão de correntinhas aqui, para que você vá treinando esse ponto. Então, a gente vai passando aqui por dentro da corrente de base, puxa o fio,
Ficou com as duas laçadas na agulha, vai puxar o fio novamente, tirando tudo de uma vez. E aí aqui tá feito o ponto baixo. Cada vez que a gente repete esses movimentos aqui, a gente tá fazendo um ponto baixo. E aí vou fazer todo esse cordão aqui de correntinhas com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Você vai fazer aí também para você treinar o ponto, para você ir percebendo aí a dinâmica do ponto baixo e assimilando esse movimento e memorizando mesmo esse ponto. E aí fez aqui toda essa carreirinha em ponto baixo, chegou aqui no final, a gente pode parar por aqui, ou você pode continuar treinando ponto baixo, fazendo uma carreira aqui em cima, tá? Dessa carreirinha de ponto baixo. E aí, como que a gente faz isso? A gente vira pro outro lado para começar a próxima carreira. A gente costuma dizer aqui, a gente chama essa prática aqui no crochê de carreira de ida e volta. A gente tá fazendo aqui, seria uma peça aqui que a gente estaria fazendo em carreiras de ida e volta, tá? Então, eu fiz a carreira de ida, eu vou fazer a carreira de volta agora, virando aqui pro outro lado. Começo aqui a carreira, fazendo aqui uma correntinha, e aí vai depender, né? Novamente vai depender aí de como vai estar sendo feito seu projeto, se você vai estar usando a correntinha, a primeira correntinha como um ponto baixo ou não. No caso aqui eu não tô usando ela como um ponto baixo, então eu vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer aqui um ponto baixo. E aí, no ponto seguinte, a gente faz o ponto baixo e vai seguir trabalhando assim toda essa carreira. A gente insere a agulha aqui sempre no ponto da carreira anterior. Embaixo aqui dessa trancinha, passa a agulha aqui embaixo dessa trancinha e faz aqui o nosso ponto. E aí, eu vou trabalhar aqui toda essa carreira. Então, fiz aqui toda essa carreira em ponto baixo. E aí, terminando essa carreira, a gente pode virar para o outro lado e começar uma próxima carreira de ponto baixo. Assim, você vai treinando bem o seu ponto, vai fazendo várias vezes o ponto baixo para você ir praticando e, ao mesmo tempo, assimilando aqui bem esse ponto, memorizando bem para guardar mesmo aqui todo o movimento que a gente faz com a agulha para formar o ponto baixo. Ele é um ponto muito importante, é um ponto básico do crochê, muito usado. Então, é bem interessante você guardar mesmo esse ponto, memorizar, aprender ele de verdade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender comigo nessa aula aqui como fazer o ponto baixo, que é um ponto básico do crochê, muito usado. Com certeza você vai ver muito aí ao longo da sua jornada como crocheteira. Se você gostou dessa aula, lembra de curtir o vídeo, compartilhar com as amigas nas suas redes sociais e também deixar aqui o seu comentário. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também. Lembra de se inscrever aqui no canal da Linhas Correntes, segue a gente nas redes sociais para você sempre receber aí as nossas novidades, ativa as notificações para você sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo em primeira mão. Acesse também o site da Linhas Corrente, linhascorrente.com.br, para ver todo o catálogo de produtos, de fios maravilhosos que você pode ter acesso aí, você pode comprar para fazer aí as suas peças, aprender os pontos, né, comigo nessa série e depois, conforme você for evoluindo no crochê, você começar aí a fazer suas primeiras peças e arrasar aí nos seus projetos. Muito obrigada a todos pelo carinho. Eu sou a professora Ju, da JNY Crochê, e a gente se vê, então, na próxima aula aqui nessa série, junto com a Linhas Corrente, essa marca maravilhosa de fios, para a gente tecer os nossos projetos de crochê. Um grande abraço, então, para vocês e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!